Avatar é um caso muito curioso de se fazer uma análise quando a gente fala sobre filmes. E bom, existe um motivo para isso acontecer. Toda a trilogia do Avatar simplesmente explodiu no cinema. O primeiro Avatar simplesmente explodiu todos os recordes de bilheteria. Simplesmente 2,9 bilhões de dólares em bilheteria e ainda tem o recorde de filme com a maior bilheteria da história. Eu imagino que vocês lembram o fenômeno absurdo que foi o primeiro Avatar nos cinemas. Daí veio o segundo Avatar muitos anos depois, né? O Avatar A Forma da Água, que também teve uma bilheteria simplesmente absurda, mais de 2 bilhões de dólares. O terceiro Avatar começou um pouco tímido, parecia que não ia fazer tanto sucesso, mas depois também explodiu e bateu mais de 1 bilhão em bilheteria em somente alguns dias. Bom, não dá pra negar que nos cinemas Avatar é um monstro, é simplesmente um fenômeno absurdo. Simplesmente todos os filmes têm muitas das maiores bilheterias de todas, né? E ainda mais considerando o primeiro Avatar, que é a maior bilheteria. É simplesmente um titã dos cinemas. Só que uma coisa muito curiosa acontece só no caso de Avatar, que é o seguinte: sempre quando um filme faz um sucesso absurdo, ele continua sendo comentado pelas pessoas durante muito tempo, ele continua sendo lembrado, as pessoas falam sobre. O filme, ele acaba vendendo muito material licenciado, action figures. Você vê em vários locais materiais sobre aquele filme, né? E isso até depois do filme sair do cinema, etc. Eu imagino que você lembra aí de vários filmes que tem muitos action figures e até depois de anos eles continuam sendo lembrados. E com Avatar tem uma coisa muito estranha sendo comentada. Parece que o filme, ele só é lembrado no cinema. As pessoas vão aos montes assistir Avatar no cinema, simplesmente explodem as salas do cinema de tanta bilheteria, mas depois que o filme sai do cinema, é como se ele entrasse em uma espécie de esquecimento. Tipo, o filme não é mais tão lembrado quanto ele era. Só que aí vem a pergunta, né? E isso é realmente verdade? Isso faz algum sentido? E por que que acontece? Ou se é só uma percepção que as pessoas têm, né? Porque isso é bastante comentado. Bom, no primeiro Avatar, eu acho que isso não se aplica muito. O primeiro Avatar, eu lembro que a febre em volta dele não era somente por ele ser um filme do James Cameron, mas porque o filme trazia efeitos especiais incríveis, uma nova tecnologia para efeitos visuais no cinema, mas principalmente o primeiro de tudo, o maior chamariz do filme, era que ele era em 3D. Vocês lembram disso? Parece até o que foi uma espécie de delírio coletivo que aconteceu. As pessoas foram ao cinema assistir Avatar em 3D com óculos, etc. E era na época onde um novo sistema de 3D pro cinema surgiu, que o Avatar trouxe, era uma coisa absurda. Os cinemas, eles tiveram que se adaptar a este novo 3D, os novos óculos, e surgiu uma febre do 3D que durou um bom tempo. Vários filmes depois de Avatar foram lançados em 3D, simplesmente televisões 3D começaram a ser vendidas aos montes e vendiam bastante, né? Você provavelmente se lembra das TVs 3D, né? E talvez você ainda tenha alguma aí na sua casa. TVs essas que ninguém encontra mais pra comprar. Aliás, eu lembro que as pessoas compravam a TV junto com óculos e etc, né? E a TV ela tinha que ter um frame rate maior, alguma coisa nesse sentido. Quem lembra? Avatar impactou até os jogos. O PS3, por exemplo, quando lançou, alguns games eles tinham recurso de 3D, caso a sua televisão também fosse 3D para você jogar. Algo que também ficou meio esquecido no passado e que não se fala mais sobre. Então, o ponto é que não dá para negar que o James Cameron fez um barulho, causou impacto no cinema. O primeiro Avatar, ele causou um impacto tão insano que durou um bom tempo nos cinemas, né? E nas televisões e etc. Eu, honestamente, sendo bem honesto com vocês, eu gostei bastante do primeiro Avatar. Apesar da história ela ser meio água com açúcar, né? Não ser uma história realmente impactante ou memorável. O filme, ele tinha visuais incríveis pra época e assistir em 3D foi uma experiência muito boa pra muita gente. Quer dizer, não pra mim, porque eu acabei não assistindo Avatar em 3D na época. Mas foi um filme que realmente chamou a atenção e era muito elogiado. O 3D do Avatar, muita gente diz que era algo único e que você não encontrava em outros filmes e etc. Era uma coisa insana. Como que esse filme arrastou multidões pro 3D? Foi um fenômeno simplesmente absurdo e que as pessoas acabaram esquecendo um pouco, porque obviamente o tempo passou. Já o segundo filme, eu fui no cinema assistir e gostei bastante também. Inclusive, a história do segundo filme foi muito melhor do que a do primeiro filme. Ela é claramente superior à história do primeiro filme. E o chamariz do segundo filme do Avatar foi de novo os efeitos especiais. O James Cameron filmando embaixo d'água. Eu lembro que tinha alguma coisa nesse sentido. O marketing do filme foi
foi algo nesse sentido. E eu lembro que o segundo filme, ele também foi bastante falado, né? Mas era um filme que, depois que ele saiu do cinema, ele também perdeu bastante força. E não aconteceu igual ao primeiro Avatar. Ele foi um filme que fez barulho, as pessoas comentaram, mas depois do cinema, ele ficou morno. E é difícil até você ver alguém falando que assistiu o Avatar depois do cinema. Já o terceiro Avatar é um caso muito curioso, porque, pra mim, pelo menos, chegou muito pouco o material do filme. A impressão que passa é que o terceiro filme realmente parece que é meio esquecido fora do cinema, apesar do sucesso estrondoso. É um filme que ele está simplesmente explodindo na bilheteria do cinema, tá sendo um fenômeno absurdo, as pessoas estão gostando de assistir o terceiro filme do Avatar, e ainda assim, parece que fora do cinema existe um silêncio. Mas eu acho que a explicação pra esse esquecimento pós-cinema do Avatar é muito simples. Avatar é um filme muito bom pra ver no cinema por causa dos efeitos e visuais e tal. Ele é um produto muito único. O segundo Avatar, por exemplo, ele é um filme espetacular em vários sentidos, mas o chamariz do Avatar são os efeitos visuais. Avatar é um filme pra pessoa simplesmente aproveitar o melhor dos efeitos visuais e especiais no cinema. Então a pessoa que vai no cinema, ela vê o Avatar em cartaz, sabe, já tem aquela ideia de que Avatar é um filme com efeitos especiais pra ver no cinema, então a pessoa simplesmente vai no cinema e se ela tá escolhendo algum filme, a chance dela escolher Avatar é gigante. Ainda mais que Avatar, ele fica em cartaz no fim do ano, né, que é quando as pessoas saem de casa pra fazer compras, né, e acabam indo ao cinema procurando lazer e etc. Então eu imagino que esse é o motivo pelo qual a bilheteria do Avatar é um absurdo. Avatar é, e eu pelo menos vejo dessa forma, um filme pra cinema. A real é que parece que nem tem tanta graça ver esse filme em casa, porque eu não sei nem explicar exatamente. Parece que os efeitos especiais desse filme, eles perdem um pouco a graça de você assistir em casa. Você precisa assistir ali uma tela gigante com um som simplesmente surround absurdo. E eu digo isso como alguém que gostou muito de Avatar, mas nunca se interessou muito em reassistir nenhum dos filmes. Eu tenho quase certeza que o primeiro Avatar eu só assisti uma vez, e o Avatar 2 eu só assisti no cinema, nunca fui atrás de reassistir ele. Talvez se eu tivesse uma tela digna de cinema em casa, eu ia querer reassistir, mas enfim, eu tenho uma televisão boa, muito boa pra assistir, mas não sei, eu simplesmente nunca tive interesse em reassistir Avatar. E eu acho também que parte do esquecimento do Avatar pós-cinema se deve ao fato de que o cinema perdeu um pouco da força recentemente, né? Eu honestamente não acho que o cinema perdeu força porque as pessoas não querem ver cinema. As pessoas ainda têm o costume muito forte de ir ao shopping, por exemplo, e procurar um filme no cinema. Eu acho que perdeu força por causa do preço dos ingressos, primeiro de tudo, mas principalmente porque não tem tanto filme que puxe o interesse da população pra assistir. Eu confesso pra vocês que eu já fui algumas vezes no cinema nos últimos meses e tudo que tava passando, nada me dava vontade de pagar ingresso pra ver. Tinha muito filme esquecível e mediano e parece às vezes que a indústria tá perdendo a mão pra fazer filme, mas isso já faz um tempo, né? Porque recentemente teve também o Zootopia 2, que acabou fazendo uma grande bilheteria, né? Aliás, me parece que as animações e filmes pra toda a família é o que tá fazendo grandes bilheterias no cinema, com exceção de Avatar. Aliás, Avatar é uma coisa muito curiosa de se analisar, né? É dito que o cinema tá perdendo força, mas Avatar consegue arrastar multidões pro cinema ainda. E esse é um outro ponto, né? Em uma miríade de filmes que talvez não interessa muito pras pessoas assistir, surge Avatar, um filme que meio que já foi testado, né? Que independente de qualquer coisa, você sabe que vai te entregar uma experiência em efeitos visuais incríveis, com muita ação, aventura, cenários belíssimos, uma história boa ali, no que se espera, né? Pelo menos o Avatar 2 eu achei uma história muito boa, um entretenimento acima de qualquer coisa, que é o que as pessoas buscam quando elas vão ao cinema. E o James Cameron, querendo ou não, você pode falar o que você quiser, é um excelente diretor de cinema. O cara é bom, sabe entregar filmes grandiosos e ele sabe entregar filme pras pessoas assistirem ao cinema. E as pessoas meio que já esperam isso, né? Você sabe que o filme dele vai ter um primor técnico em vários sentidos, ainda mais, né, que se você parar pra pensar, eles gastaram um dinheiro absurdo pra fazer o filme Avatar. As cifras de gasto de Avatar são um negócio simplesmente insano, assim, é coisa simplesmente inacreditável. Aliás, Avatar, ele precisa de uma bilheteria absurda só pra se pagar, né? O Avatar é realmente uma coisa muito única, né, no cinema, se você parar pra pensar. Bom, eu ainda não assisti o novo Avatar, mas eu pretendo ver no cinema. Obviamente que eu também não tô com pressa, né? E a real é que caso eu acabe não assistindo no cinema, talvez eu demore um tempo pra ver esse terceiro. Bom, agora mandem nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre Avatar, sobre toda essa situação do Avatar. O que vocês acham do filme Avatar? E é isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até